Quem vê close não vê corre. Essa frase representa muito da vida de quem inicia uma marca. Nesse episódio, vamos desmistificar esse tipo de conversa na moda e ampliar diálogos, dividindo experiências e conhecimentos. Para isso, convidamos donas de marcas brasileiras para compartilhar nossa trajetória, vivências, mostrando para vocês a realidade por detrás da criação e do dia a dia de uma marca. Bem, esse é um episódio que eu estava esperando muito, né? Pra gente conseguir falar aqui das nossas expectativas versus realidades. E trouxe 3 criadoras maravilhosas de marca para contar um pouco da vivência de vocês. Vamos lá conhecer. Oi, gente, sou Teodoro Shima, da Teodoro Shima. É engraçado falar isso, mas sou formada em moda. Comecei a trabalhar como estilista em 2015. Trabalhei em 2 marcas antes de abrir a minha. Uma era Atelier e depois eu fui para um grupo que tinha várias marcas. E aí, no início da pandemia, eu sempre tive vontade de ter marca, mas foi uma necessidade, assim, de voltar a trabalhar. E aí resolvi investir e abri em 2020 a minha marca e estamos aí. Meu nome é Ângela Brito, eu tenho uma marca de mesmo nome, chamada Ângela Brito. Eu abri a marca em 2014, mas antes disso, eu sou cabo-verdiana, natural de Cabo Verde, que é um arquipélago que fica na costa ocidental da África, e vim para cá estudar outra faculdade, fazer engenharia, porque não tinha um mercado de moda em Cabo Verde. E depois de uns anos trabalhando nessa área, acabei saindo e comecei a estudar moda, fui fazer moda também, fiz faculdade de moda e vários outros cursos. E então, finalmente, abri a minha marca, que agora completa 8 anos no final do ano. Legal. Eu sou a Rafaela Caniello, da Neriage, e eu me formei na Santa Marcelina em 2016 para 2017. E eu e a Ana, inclusive, temos uma história até relativamente parecida de marca, né? Que as nossas marcas caminharam muito juntas aí. Que no mesmo ano que ela ganhou o prêmio na FAP, eu ganhei o prêmio na Santa Marcelina. E esse foi quando eu ganhei o Fórum da Santa Marcelina, eu entrei para a Casa de Criadores, e da Casa de Criadores para o São Paulo Fashion Week. E aí, como diziam as pessoas, criaram uma marca para mim e eu continuei. Então, eu fui indo no flow. E acho que eu trabalhei em várias marcas, antes trabalhei em revista. E, na verdade, meu objetivo era ser escritora. E daí, hoje, eu falo que eu escrevo através das roupas, que eu acho que é um pouco do que a gente tenta fazer, né? Muito legal. E quando vocês tiveram histórias completamente diferentes, né, de início de marca, mas qual era a expectativa de vocês quando vocês pensaram em criar uma marca? O que vocês esperavam que vocês iam encontrar pela frente? Eu tinha muita autonomia na equipe que eu trabalhei, mas é diferente de você criar coletivamente, que é uma experiência muito incrível também, com a troca de repertórios. Mas eu queria ter a experiência de assinar sem ter que pedir aval pra ninguém, de seguir a minha intuição e lidar diferente com as pessoas também no processo de trabalho. E aí foi meio isso que rolou, assim, essa vontade de fazer as coisas não só do meu jeito porque eu não sabia lidar, mas porque acreditava que as coisas podiam ser diferentes. E aí foi uma das coisas que me impulsionou, assim. E você sente que você conseguiu realizar isso na sua marca, de ter essa liberdade criativa e etc? Sinto. Embora tem ônus e bônus, né? Da gente ter marca. Tem a responsabilidade que vem junto com isso. Que antes, como eu não assinava as coisas, assim, tinha autonomia, mas não era eu que assinava as coisas. Então, é um peso diferente de você assinar e tem a responsabilidade em cima disso, que eu não tinha um pouco de noção, mas quando acontece, rebate muito diferente do que você acha que vai ser. Porque uma coisa é você ter uma empresa falando, você precisa fazer algo, tem que bater meta, tem que vender. Outra coisa é você ter a sua empresa e você ser a pessoa responsável por bater essas metas e vender. Existe a cobrança de qualquer jeito. Com certeza. Né? E, enfim, eu trabalho sozinha, então se eu não faço, não vai andar. Ninguém faz por mim. Tudo depende de mim.
E aí é complexo, nem sempre a gente tá bem. Nem sempre a gente lida da melhor maneira com as coisas. Mas precisa fazer, então vai indo. E você, Anja? Olha, eu inicialmente eu não de pequeno não pensava em ter uma marca. Até porque eu não sabia que isso era possível, né? Eu queria criar roupas, assim, desde criança, costuro, modelo. Então, eu queria construir. Até hoje, eu acho que a minha marca é muito sobre construção de roupa, né? E aí, a imagem, a narrativa, todo o resto vem junto, mas ela é essencialmente sobre a criação, sobre construção de roupa. Então, de criança, eu queria construir roupa, vestir pessoas. Mais tarde que eu fui ter essa noção de que poderia ser uma marca, que as pessoas têm marca e que, enfim, da indústria, etc, etc. Então, inicialmente, quando eu pensei em ter uma marca já na adolescência, acho que o que mais me motivava era ter voz, né? Porque na minha adolescência eu cresci em Portugal, foi muito difícil. Eu era constantemente lembrada que eu não pertencia e que não era possível e que ninguém me via. Tipo, você já viu uma mulher parecida com você fazendo moda? Então, assim, e eu queria botar minhas ideias, queria mostrar o que eu pensava, porque para mim, marca acima de tudo, não é meu estilo pessoal. Antes de ser meu estilo pessoal, a minha marca são as minhas ideias. Então, eu sempre quis passar as minhas ideias, o que eu acredito, para a roupa. Então, a marca seria uma maneira de ter autonomia para isso, né? E como eu sabia que isso seria muito difícil também trabalhar, né, na indústria ou em outra marca, então se fazia ainda mais necessário que eu tivesse minha própria marca. Então, acho que inicialmente é isso. Eu queria muito mostrar as minhas ideias, como é que eu encarava o mundo, como é que eu via, a estética que me era atraente, culturas fora de eixo. Eu sou de uma cultura fora de eixo, que na moda não queria dizer muita coisa. Então, isso tudo me motivava muito a mostrar um outro lado, porque eu acho que a vestimenta, a moda, ela é fundamental em todas as sociedades e em todas as culturas. Então, é necessário que se olhe para todas as culturas. Você, Rafa? Eu acho que quando você... Assim, eu não tinha nem a pretensão de criar uma marca, né? Quando eu entrei pra Santa Marcelina, eu sempre gostei muito de ler e escrever, eu queria fazer filosofia, enfim, mas eu sempre tive vontade de contar histórias, assim. Acho que desde pequena eu ficava criando histórias na minha cabeça. Até hoje eu crio histórias na minha cabeça, isso é uma coisa complicada. Mas eu lembro que eu tinha um caderno onde eu jurava que eu era assim, tipo, nossa, William Shakespeare, assim, escrevia várias poesias que ficavam um horror. No dia seguinte eu ia e falava, gente, não é meu talento. Mas eu sempre tive essa vontade, assim, essa coisa de falar, de escrever, de contar sobre as coisas que eu via. E eu tive uma infância complicada em vários sentidos e abençoada em vários outros. Acho que todos nós temos, né, nossas lutas, né, pessoais aqui, cada uma de nós. Mas eu acho que é como a gente interpreta isso. Quando você trabalha no mercado artístico, né, de moda, seja qualquer setor, seja escrevendo, seja criando, eu acho que é muito sobre, não é nem sobre tema, é como você narra a sua história, o que você viveu, né, como você transforma isso. E eu tinha muita vontade de contar a minha história de alguma forma. E aí, inicialmente, eu entrei na faculdade querendo escrever e querendo ser jornalista e tudo mais. Nunca tive pretensão de ser estilista, muito menos de ter marca. Eu falava que estilista... Eu falava, não, gente, não é minha onda, esse pessoal é outra estirpe, é outro nível, essa galera. Eu olhava e falava, eu não sou você uma dessas pessoas, sabe? Falando aqui a fresca. Mas eu me identificava muito com esse mercado ao mesmo tempo, porque eu acho que, como a Ângela estava falando, tem uma beleza, né, na vestimenta, na roupa, que é uma coisa que poucas pessoas falam. As pessoas falam do glamour da moda, mas a gente não vive o glamour da moda. Pelo contrário, a gente vive o glamour. Ainda não vi. O glamour de carregar tecido. E assim, e é muito bonito. Quando eu fui aprendendo isso na faculdade e eu aprendi a contar histórias através do tecido. Acho que foi muito isso que surgiu a minha marca, né? Neriage é o nome da minha monografia. E era uma monografia que relacionava muito a filosofia com a roupa. E eu acho que é muito isso que eu tento fazer hoje em dia. E acho que foi o que me motivou, né, a construir uma marca. Porque minha marca foi sendo construída, né? Eu lembro de ligar pra minha mãe e falar, mãe, acho que eu tenho que abrir um CNPJ. As pessoas estão pedindo minha roupa, um TCC. Tipo, aconteceu realmente de um jeito muito orgânico. Sem que eu esperasse, sem que eu planejasse, né? O que tem suas vantagens, suas desvantagens, né? Como sabemos. Mas acho que era isso. Acho que o que me motivou a continuar e a construir roupas. Primeiro são as pessoas. Acho que quando você tem
quando você consegue se comunicar com as pessoas e sempre o que você fizer vai se comunicar com alguém. Não importa sobre o que você esteja falando, isso seja real pra você. Eu acho que nós temos aqui 4 mulheres de histórias completamente diferentes, né? De vivências diferentes, mas que estão conversando com algum público. Eu acho que isso que é o que mais motiva a gente, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, né? Pra ter uma marca própria, que nós sabemos, ainda mais sendo mulheres, né? Eu acho que é o que mais motiva, essa coisa de conversar com outras pessoas e a gente ter esse poder de fala, né? Acho que isso é muito importante. Perfeito. Eu acho muito engraçado quando a gente fala isso de conversar com outras pessoas, porque são essas pessoas que chegam e falam: nossa, entendi o que você tá fazendo, que maravilhoso. E quando você vê que você tá com uma outra pessoa, aquilo vale a pena todos os perrengues que a gente passa, vale a pena tudo que, enfim, a gente precisa fazer pra construir de fato uma marca, que as pessoas nem têm noção, que a gente vai falar um pouco aqui, mas acho que é essa validação você vê uma pessoa do trabalho, usando a né? sua roupa, é tipo, nossa, tipo, você vê uma pessoa na rua usando a sua roupa e você fala, nossa, é como... Nossa, é muito bizarro. Eu já quase bizarro, parei a né? pessoa pra agradecer. Eu também. Você falou, você cara, Eu comecei a gritar, meu Deus, ela tá usando minha roupa. Meu Deus. Todo mundo, Não, é já muito calma, não faz inacreditável. escândalo. Eu quase parei. Mas eu acho que é um momento de mágico. auge pra um estilista, assim, né? Tipo, acho que de tudo que a gente vive, a gente tem muitos momentos gloriosos, não tanto. Mas eu acho que, na minha opinião, é tipo ver uma pessoa que você admira usando, ver uma pessoa na rua usando, que às vezes você nem conhece, nem sabe quem é. Exato. Mas eu não se sabia nem identificou onde com ela a tinha sua comprado fala, como. né? Mas aquele ali eu fiquei, meu Deus, não, vou parar ela, vou perguntar onde ela comprou. Mas dá vontade de falar muito bem, eu fiz. É meu, foi eu que fiz. Cara, mas isso demorou muito tempo pra acontecer comigo. Também não sai muito, né? Mas assim, eu tava no salão e daí passou uma pessoa com um top. Daí essa foi a primeira vez que eu vi alguém usando uma roupa que eu criei na rua, sabe? E é um momento muito É mágico, muito, assim. muito. Porque é uma pessoa que, tipo, você nem conhece. Porque quando você vê suas amigas, tá no começo é sempre as amigas, né? As pessoas se admiram. Mas quando você vê uma pessoa que você não conhece usando, você fala, nossa, eu posso me conectar com pessoas que não conhecem a minha história, não sabem quem sou eu. Mas de alguma forma elas se identificaram com aquilo que eu tô criando. Isso eu acho que é o maior presente pra um criador, né? E eu falo que são filhinhos que vão pelo mundo. Cara, eu tiro roupa do meu corpo pra vender pra cliente Eu também. sem nenhum apego, assim. Sempre. Porque eu crio pra elas criarem vida mesmo e irem pra Às vezes rua. só aquela última e- peça fala, essa vai ser minha. Quando você vai olhar, cadê a peça que tava aqui? A minhas vendedoras não deixou eu pegar minhas roupas. Ela fala assim, essa aqui não é pra você não, essa aqui é pra não sei quem. Eu falo, tá bom, né? Prioridade pras clientes. Eu fico mais feliz em ver as pessoas usando do que usar, né? Mas acho que isso faz parte dessa gratificação também. E dessa expectativa que vocês tinham, né, na hora de criar a marca ou não. Acho que a minha história é um pouco parecida com a da Rafa, de tipo, pra mim era muito estranho vender. Como assim? Alguém tem que comprar minha roupa? Eu vou ter que. Minha profissão depende disso. Não sei, era uma coisa muito estranha. E o próprio nome da Luf vem do meu Instagram da época, era a.lu.f, Ana Luísa Fernandes abreviado. Eu postava meus trabalhos, as pessoas foram chamando de Aluf, as coisas foram acontecendo. Então, acho que eu também não tinha essa ideia, né? A gente foi fazendo e as coisas foram acontecendo, e é isso. Mas, enfim, desse primeiro momento, que depois eu fui entendendo, não, realmente preciso construir uma marca, organizar e etc. O que vocês passaram durante essa trajetória até aqui que vocês não tinham imaginado lá no início? Eu acho que, assim, é aquilo. Como eu já, ao contrário da Rafa, acho que mais parecida com... Eu sempre quis fazer moda, sempre quis. Sabe, não era marca, mas sabia que tinha a ver com roupa. Que eu ia... Então, de certa forma, sempre soube que ia ter uma marca indiretamente. Então, assim, quando você pensa nisso, você não pensa que existe toda uma outra parte administrativa, financeira. É tanta coisa que vem atrelada. Você pensa assim, pronto, vou criar roupas e vou ser feliz. E é isso. E é isso. E o resto tudo vai... Maravilhoso. Você desenha Imagina, e cara, sai do imagina. papel como uma impressora 3D e de repente você já tem todas as numerações. Exato, aí corta, kkk. Então, assim, eu acho que é isso. É que eu, pelo menos, no início, eu não esperava que fosse tão... que a outra parte consumisse tanto, né? Eu realmente, claro, óbvio que você tem uma noção que vai ter outra parte, não sei o que lá. Mas, assim, você não pensa que ele consome a maioria do seu tempo, né? Que a criação não é a maioria do seu tempo. Você tem outras coisas, outros BOs para administrar. Então, acho que eu não contava com tantos BOs. Acho que é isso. E aí você precisa... E foi que a TT falou que, assim, você é equipe, né? Eu comecei equipe por 4 anos. Então, assim, equipe você faz Muito bom, Equipe. tudo. Sim, porque você tá em todas as frentes, assim. Não, você tá vendendo, você tá criando, você tá isso, você tá aquilo, isso, aquilo. Então, assim, é muito difícil...
E assim, eu não acho que eu tenho habilidades fantásticas em todas as áreas. O bom é que eu sabia fazer alguma coisa. Eu já sofri mais por isso, mas uma vez uma senhora me falou: olha, você tem que ver o lado positivo desse. Se você não soubesse fazer, você teria que contratar alguém. Você tinha dinheiro? Não, então... Tá Aí, fazendo, do jeito que dá, tá fazendo. Aí eu não reclamei mais. ajuda. Aí eu falei, tá certo, realmente não vou mais reclamar, porque pelo menos eu sabia fazer alguma coisa. Sim. Então, assim, aí você se vê em todas as frentes e você não faz tudo com excelência. Então, alguma parte da sua empresa, ela vai sofrer nesse caminhar, porque você tem coisas que você não sabe fazer, que você tá ali fazendo o que você tem que fazer. Então, assim, eu acho que a expectativa pra mim era que fosse algo lúdico, de criar, de botar mais ideias no mundo, de não sei o que lá, de levar o que eu penso. E a realidade é que o lúdico, ele acaba, né, vindo sim, até porque eu ainda faço questão que a criação tenha uma porcentagem grande dentro da minha marca. E isso é uma questão, o tempo inteiro eu estou discutindo com alguém que acha que a governança tinha que vir antes, que as vendas tinham que vir antes, mas eu estou sempre colocando a criação, o que eu sei que não pode, mas, enfim, estou lutando para que ela pelo menos seja 50% da minha marca. Sabe? Acho que muita gente acaba acontecendo que você... Quer falar? Fala. Não, mas pode falar. Porque acho que acaba acontecendo isso quando a pessoa... Você tem 1 ano de marca. Vai fazer 2 esse ano. 2 anos de marca. Eu acho que no início a gente fala, não, vou abrir minha marca pra poder fazer as minhas... Aí quando você percebe, você tá criando 20% do tempo e na verdade quando você trabalhava pra alguém, seu trabalho era criar. Era só criar, exatamente. Trabalha Por pra isso que alguém... falam que quando você quer criar, é melhor não ter marca. Exato. Não... Você tem a liberdade, Pura verdade, até eu certo concordo. ponto. Até certo ponto, Até certo ponto, né? Mas é a questão de o eu keep, né? Que daí Sim, é isso, assim. É vantagem. Como eu não divido com outras pessoas as funções, então coisas que eu não domino nem um pouco, eu tenho que fazer. E aí é isso, às vezes faço do jeito que dá, não é excelente, mas é isso. É o que é possível pro agora, pro que eu consigo dar conta agora. E tudo certo também. Eu acho que eu tô nesse processo muito generoso comigo mesmo, assim, de entender que a minha marca, por enquanto, ela é um bebê de colo que depende totalmente de mim. Pra tudo. Você amamenta, você troca a fralda, você... Então, ainda não... É isso. Ela ainda não tem autonomia. Ainda tá totalmente no meu colo. E eu tô feliz, assim, sabe? Porque eu tô trabalhando da maneira que eu acredito. Óbvio que sempre pode melhorar. Mas eu tô bem no dia a dia, assim, sabe? Então, isso tá valendo a pena. Que bom. Bom, gente, eu já comecei diferente, já comecei muito privilegiada, porque eu tinha um financeiro, uma assistente de marketing, uma gerente de marketing, uma assistente, todas elas eram eu, com diferentes e-mails. Não, teve uma época que eu falei, gente, tô cansada de ser eu tudo, porque o equipe dura muito tempo, muito mais do que as pessoas imaginam. E as pessoas ligavam pra mim e falavam, deixa eu falar com o seu gerente de marketing. Eu falei, claro, Vou segue passar aqui. O e-mail. Só um minuto. O e-mail caiu na mesma cara. Era um minuto que ela tá em outra reunião. Aí era assim, eu tinha a Fátima era mais carrasca, que era a financeira. Fátima trabalhou comigo durante muitos anos. Fátima tinha um e-mail, ela era poderosíssima. Quando algum cliente não cobrava, eu falava, gente, a Fátima tá puta comigo aqui, cara. Nem sei se eu poderia estar falando isso, mas, gente, agora existe de verdade, agora a financeira existe. Real. Mas antes, durante muitos anos, foi a Fátima. A Fátima não existiu. Eu sinto dizer isso pra quem teve que lidar com a Fátima, mas a Fátima era eu. Mas, enfim, eu acho que isso do eu keep é muito real, assim. E a gente sofre com isso, porque as pessoas... Quando você nasce uma marca, mas acho que todas nós aqui, a gente faz um produto, de certa forma, de luxo, né? Que tem um valor mais alto, que tem um valor agregado, uma modelagem, né? E quando você trabalha com roupa de luxo, roupas mais caras, as pessoas automaticamente acham que você tem dinheiro e tem equipe, ponto. Não, porque você tá vendendo uma roupa de R$2.000, mas como assim? Deixa eu falar então com a sua assistente ou com você que... Então, assim, você se torna 1000 pessoas, aí a última pessoa mais excluída é quem você realmente é, que é criadora da marca. Mas daí você deixa ela tá quietinha lá, porque você precisa ser administradora, você precisa ser financeiro, marketing, Eu olhava tutorial no YouTube de como fazer certas coisas, assim. Aí depois algumas amigas começaram a me ajudar, e aí alguns e-mails fakes começaram a ser demolidos. E aí, só que durante muito tempo foi isso, assim. Eu acho que isso é o mais difícil, assim. Primeiro é conseguir esse reconhecimento no mercado quando você é sozinha, porque isso que a Tati tá falando, acho que todas nós passamos por isso. Acho que 99% das marcas passa isso. A não ser que você já comece muito planejado, com muita estrutura, com investimento. Que eu não aconselho, vou falar depois no episódio 5 sobre isso. Então, porque, assim, eu comecei com nada. A minha família não tinha dinheiro pra investir, eu
não tinha... Eu investia o que eu tinha, então... E o meu produto era caro, então era difícil de emplacar para as pessoas que... Eu não tinha a estrutura que eu deveria ter para vender meu produto, mas ele tinha qualidade do mesmo jeito. Então, acho que é um caminho bem longo, assim. Acho que esse é o maior desafio, de você se provar primeiro para você mesma, né? De você atravessar todos esses caminhos aí de seu financeiro, seu não sei o que, acertar o seu ritmo, né? E até ver onde você quer chegar, porque não tem a ver com o seu tamanho, o seu produto também, com quantos funcionários você tem. Isso é certeza. ridículo, né? Você pode fazer um produto tão bom quanto uma empresa gigantesca, como uma empresa com uma pessoa só. Eu acho que isso, de nós nos provarmos, até como mulheres, assim, tipo, no mercado, fazendo um produto de luxo e, tipo, tendo começado do nada, né? Eu acho que isso é o maior BO, assim, que a gente tem que enfrentar. E eu acho que também é muito motivador, né? Ao mesmo tempo. E eu acho que a gente também tem que ter ser generoso com esse processo. Porque, por exemplo, esses dias eu estava falando com uma pessoa e aí eu estava falando assim, mas são 7 anos de marca. E a pessoa falou assim, e quantos anos... Eu estava falando alguma coisa de uma maison. E quantos anos tem essa maison? Aí eu assim, sei lá, uns 100 anos. Exatamente. Aí a pessoa... Começou com muito dinheiro, Aí a pessoa só olhou pra minha cara assim, não diga. Aí eu falei assim, tá aí bom. a gente já... tá bom, vou ficar quieto, já entendi. Exato, porque a gente às vezes, sei lá, quer... A gente se cobra uma se velocidade. cobra e não sei o que lá. e sempre... E uma construção de marca não é assim, não é de uma hora pra outra. Realmente é um processo... Tipo, às vezes... Sempre rola aquela comparação de olhar na grama do vizinho e achar que ali tá muito maravilhoso, né? Sim. Sendo que, na verdade, você não sabe se tá maravilhoso mesmo, Tá todo entendeu? mundo ali bancando. Porque a imagem... que é isso, a imagem de moda... Tem seus desafios, né? engana Não bem, importa. né? A imagem de moda engana bem. Engana bem. Eu confesso que eu sou uma pessoa que não olho muito. E não tô sendo... Quem convive comigo Mas é que sabe. a gente é do meio, você sabe que a imagem ali pode estar linda. Eu não olho, mas E não condiz com a realidade. eu não é não olho, realidade. mas eu quando passa na minha frente, eu penso, uau, Aí você começa assim, Eu só fico tipo Aí assim, você porra, começa- deve ter dado um trabalho pra Aham. fazer isso aí, cara. Como assim? Nossa, quantas pessoas trabalharam nisso? É tipo isso. Não, eu penso assim, quantos anos tem de marca essa marca? Eu sou muito de fazer isso. Quantos anos tem essa marca? Porque aí eu já falo assim, meu Deus, 7, essa marca tem tanto. Eu na fico verdade, muito nessa isso coisa também de não tem nada a cronologia que não ver, tem né? nada a ver. É. Eu tenho uma coisa mais assim de cronologia, tipo assim, sei lá, porque eu fiz isso, né? Quando tava começando a marca, eu vi que a Victoria Beckham tinha pulado no plano de tem a mesma negócio. história que Olha eu tenho. isso, é igual, né? Ela nasceu Exato. no mesmo lugar, ela Eu fui formou numa junto banda comigo. super Você foi famosa. uma Spice Girl. Não, eu fui numa banda Sim. famosa cabo-verdiana, Total. exato. E aí eu vi que ela tinha planejado que quando fizesse 7 anos de marca, teria uma loja, não sei o que lá. Aí eu falei assim, Pô, se a Vitória planejou isso, se ela planejou cara, tamo isso, bem. exato. Então, realmente, deve ser isso, né? Aí eu tenho essa maneira de cronologia, mas, enfim, é isso. A gente olha pro vizinho e acha que pra grama, acha que tá super verde. E não super... importa o tamanho, todo mundo tem, de uma certa forma, os mesmos desafios. Quando você é equipe ou quando você tem 30 pessoas, aí você começa a aumentar a equipe, começa a virar um monte de problema, os Sim, gastos com são certeza. maiores, as responsabilidades também são maiores, porque por mais que você tenha mais pessoas pra dividir, você tem responsabilidade sobre aquelas pessoas. Então, tipo, eu às vezes eu sinto muita falta de quando eu era sozinha. Eu agradeço hoje pela equipe que eu tenho, por a gente estar crescendo e tudo mais. Porque eu sou, por exemplo, eu sou péssima vendedora. Eu falo, cara, não gasto esse dinheiro, não compro isso aqui não. Eu não posso vender minha roupa. Então eu agradeci. Quando eu arrumei uma vendedora, eu falei, graças ao bom Jesus, vou parar de me boicotar. Então... Foi um passo importante, mas ao mesmo tempo você passa a ter responsabilidade sobre o que aquela pessoa tá falando, porque cada uma de nós, eu acho que a gente criou marcas também numa época onde a gente cria marcas com os nossos valores. A gente não faz roupa, né? Exato. A gente faz, tipo, quase que um pedaço da gente, das nossas crenças. É a extensão, né? A extensão nossa. Total, é uma extensão nossa e, tipo, de tudo que a gente acredita. Então, imagina se tem uma pessoa que trabalha na sua equipe, que a sua equipe vai crescendo, que não tem exatamente os mesmos valores que você e tá passando aquilo pra uma cliente, por exemplo. Isso é muito perigoso. Isso é uma coisa que eu tenho batalhado muito, assim, pra ter cada vez mais pessoas perto de mim que têm exatamente os mesmos valores que eu, né? E isso é muito difícil, né? Muito difícil. O que vocês fizeram lá no começo da trajetória de vocês que vocês não repetiriam hoje? Vai ter, arrasa. Eu não voltaria no tempo porque eu precisei aprender isso de alguma Exato. forma. Na Mas marra. eu teria Feito algumas coisas feito o diferentes. preço da minha roupa direito no início. Nossa, nem me fale! Caraca, eu precificava tudo errado. Eu também, Você eu já precificava, tipo respondeu. assim, tô gastando tanto, vou vender por tanto, né? Porque faz todo sentido. Não, eu falava, imagina, vestido por esse preço, eu não compro vestido por esse preço, minhas amigas não compram. Gente, exatamente. Eu falo assim, mas eu não posso pagar isso. Como é que eu vou vender pra alguém?
Exatamente. Mas é que É uma eu também. loucura Uma coisa isso, que é uma vocês loucura. falaram que a gente tem que entender. Eu não faço roupa pra mim. Tipo, eu eu não sou cliente da faço. minha marca. Não, gente, mas eu tipo, uso muita não- coisa da minha marca. Não, sou, Eu uso não é porque meu eu pago estilo por outro pessoal. preço. Mas eu Ah, uso muita louca, coisa. não posso comprar Então, mas aí eu aquilo lá. pensava, como é que eu vou vender pra alguém por um preço que eu não posso pagar? Isso é E muito- com é isso uma eu tentava crise, ajustar isso é uma o crise. preço a um lugar que eu achava agradável. Ai, gente, pode falar isso? Isso é uma vergonha, meu Deus. Eu tentava ajustar o preço num lugar assim mais agradável para que tornasse mais atrativo. Isso trabalhando com seda, com 100% lã, com alfaiataria obra 100% lã, pequena. mão de obra pequena. Sério, vocês não estão Aí a entendendo. gente Pra quer ter mim, o eu preço acho de difícil fast isso do shop, preço, né? porque, primeiro, eu faço sob demanda. Então, assim, eu não diluo em produção, entendeu? Então. Fica muito mais não, gostoso. Não tem fica como, barato, não tem entendeu? E aí, se em algum momento rolar isso de fazer uma produção grande, assim, aí provavelmente vai Vai ser rolar. outro. Mas Outro preço, mas também até lá isso ter, porque é assim, você caro. acaba num. Tem o preço de tudo, porque daí você vai ter o preço dos seus funcionários, do nível da mão de obra que você tá pagando. Eu também tinha muito essa crise comigo mesma, tipo, putz, que eu quero muito fazer um produto que as Rafaela e as amigas dela possam comprar. Porque. Principalmente Não, as pior amigas, não, porque daí todo você mundo, ai, eu não amo, tem quero como. comprar. Aí você fica, ai, de repente. Não, e daí você acaba não sendo justa com a sua mão de obra. Porque se você paga todo mundo, se você quer comprar o tecido brasileiro, se você quer pagar as costureiras, pagar. Porque hoje, acho que todas nós aqui na mesa temos isso em comum, que a gente tem aquela coisa da bandeira ética, né? Da sustentabilidade econômica e tudo mais. Acho que as marcas que a gente tá criando têm essas premissas, né? E pra ter isso, gente, não tem como o produto custar barato. Barato, não existe. É muito difícil. Mas eu acho que às muito. vezes nem sobre barato, é sobre precificar errado. Né? Porque, por não exemplo, é nem pra ter quando a lucro, gente é pra fala você de. conseguir pagar Pra o que poder você tem. pagar e vender. Porque assim, também tem aquilo. Como você é equipe, você não consegue contratar alguém que tem expertise, né, pra precificar de maneira certa. Então, assim, você vai. Todo mundo vai entrar no Senac, vai olhar todos os cursos de lá, vai entrar no Google, vai dar um Google, vai estudar e vai, né? E aí, ao longo do caminho, você vai descobrindo que faltou, tipo, você Muitas botou coisas. 200 coisas, faltou 2.000 coisas pra verdade. colocar. Então, o Acontece preço. muito comigo o também. preço ele fica errado. Então, quando você descobre, você já passou por uma longa trajetória de vender errado e que vende e você não vê a cor do dinheiro. Por quê? Entra e sai. Não, fora o Exato. imposto no Brasil, que é assim, tiram Exato. um quarto do meu Surreal. faturamento, vai pra Exatamente. imposto, pra nada, né? Ou seja, daí, tipo, você tem que pagar a equipe, você tem que pagar quem tá precificando, você tem que pagar quem tá costurando. Quando você vai ver, eu acho que a gente é muito corajosa, assim, porque a gente trabalha numa Empreender é cadeia babado. que depende desde a pessoa que tá plantando algodão até a pessoa que tá botando etiqueta na nossa peça. São muitas mãos numa mesma peça. Mesmo que a gente seja equipe. Muitos Exato, processos. É muito exato. processo, é muito dinheiro. Cada coisa dessa, se você quer ser honesto, que você quer ter uma cadeia justa, trabalhando com pessoas que você confia, com facções que não vão explorar ninguém, com tudo isso, com matéria-prima de qualidade, que a pessoa não vai usar uma vez e vai estragar, isso vai custando. E daí a gente mesmo, as pessoas, uma coisa que as pessoas precisam saber é que nós mesmos somos as últimas a receberem, né? Tipo, a gente tem que pagar todo mundo, Exato. Meu primeiro aí salário sobra foi ano alguma coisa passado. pra gente. Eu acredito, o meu também, meu primeiro salário Meu primeiro foi ano salário foi ano passado. O meu também, Ana. Gente, isso é importante falar para as pessoas. É porque as pessoas acham que a peça custa 2.000 Não, e elas vem pra viajam, elas gente. acham que realmente você tá ganhando horrores. Não, eu ainda tô assim, no processo de, tipo assim, investir na marca. É, Eu ainda tô nesse processo. Investir na marca. Investir. Exatamente, a gente ainda não Aqui saiu não sobra completamente. dinheiro, tipo assim, vou Não. comprar aqui uma bolsinha Tô nova. tranquila. Mas Rafa falou uma coisa que eu achei muito importante também. Quando a gente fala equipe, a gente não tá falando que você vai tá na máquina costurando, tá modelando. Não, com certeza. Não é sobre isso. Não, você você tem tá fazendo. colaboradores do mesmo Exatamente, jeito. isso você vai ter. Até porque eu sei que costurar, mas, sério, costuro uma bem, cliente é. minha compraria uma roupa minha. Porque Eu eu não não sou teria coragem de excelente. fazer isso Aham, também. Exato. Eu sei modelar, mas eu sei que eu preciso de alguém mais expert. Então, assim, você tem expertise que você vai procurar para agregar valor ao seu produto. Então, quando a gente tá falando de equipe, a gente tá falando de todas as funções dentro da empresa. Acumular funções, né? Exato, acumular funções. Não E exatamente. organizar todas exato. essas funções, né? Porque Porque aí, você tem que pegar na modelista, levar pra costureira e você tem que... Porque não tinha ninguém pra me ajudar na época. Eu tava sozinha e, tipo, foi logo no começo da marca. E eu tava numa correria dos fornecedores, não tinha comido, caí, assim, tipo, eu falei, gente, ninguém imagina, né? Você entra, vê seu produto e fala assim, cara, a menina morreu quase pra fazer isso aqui, cara. Mas tudo bem, tá? Não precisa estar nesse nível. Mas assim, o que eu quero dizer é que, tipo, a gente
dá o sangue mesmo pra estar o negócio ali, sabe? Nós somos as últimas, é o que a Ana falou, ganhei meu primeiro salário no passado, sabe? Eu queria pagar as pessoas. E acho que você perguntou, uma coisa que eu cometi um erro, que eu faria diferente, eu fiquei pensando, é misturar as duas coisas, amizade com trabalho. Acho que eu fiz muito isso no começo da minha carreira, e como eu não tinha dinheiro, eu não recebia nada. Eu achava que as pessoas também tinham que entender isso, entendeu? Tipo, não tô recebendo nada, mas não tem como, eu não posso te pagar, não tem de onde tirar dinheiro. E eu acho que isso é errado, porque por mais que seja a sua melhor amiga ou... Nossa, por isso que eu cara, não faço. tá fazendo por isso trabalho. Que eu sou el-keep. É por isso que você tem Porque que ser equipe nesses momentos. E mesmo que a pessoa ofereça ajuda, não é certo, sabe? Isso é uma coisa que eu fiz durante um tempo no começo de marca. Você tem ajuda de grandes amigas, assim, que sem elas eu não teria dado certo nunca. Mas também eu queria ter, talvez, eu não sei o que eu teria feito na época, se eu tivesse feito um empréstimo, eu não sei, porque eu realmente não paguei porque eu não tinha dinheiro. Mas eu teria feito isso de diferente, sabe? Não misturar nunca amizade e boa vontade de ajudar com trabalho. Porque a pessoa tá dando o que ela tem, que é trabalho. Ela merece receber por isso, mesmo que você não tenha dinheiro pra pagar. E então acho isso que é muito delicado. Existe uma separação também, tipo, isso é trabalho, isso é amizade. Sim, total. Tipo, eu trabalho com meu companheiro de vida e com uma das minhas melhores amigas. Então, eu acho que, exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp. Tem um grupo que sou eu e a Marcela, a gente fala de trabalho, a gente tá lá falando de trabalho, e tem, tipo, o chat normal do WhatsApp, que é a vida pessoal. Mas eu acho que isso só dá certo porque as duas pessoas que fazem isso comigo sabem separar tudo muito bem também. Isso é muito importante. É importante que todos Não, e saibam no começo é muito separar. difícil, porque você conta... Se você não conta com ajuda também, você não evolui. Você não consegue andar pra frente. Porque o que você vai fazer? Você não tem Mas não dinheiro, foi- você precisa de ajuda. Mas não foi ajuda, foi trabalho. Tipo assim, por exemplo, o Bruno, tudo bem, antes ele não ganhava, porque eu também não ganhava, ele era meu sócio. Mas ele é meu sócio. Ele também é dono da empresa. Ele Sim. não tava ganhando igual eu também não tava ganhando, entendeu? Sim, tem que ter um de igual pra igual ali, independente da relação pessoal, né? Tipo, depois a pessoa foi contratada para a empresa e a partir desse momento ela veio... Ganha um salário. Entendeu? Tipo, existiam linhas. O Bruno, na época, namorado, me ajudava a organizar minha planilha. Isso era um help. Leve, de leve. Agora, não, o Bruno realmente vai trabalhar. Então, qual que vai ser o contrato de trabalho que a gente vai fazer? Qual vai ser, então, tipo, começar a organizar as coisas. Eu acho que quando é tudo na parceria, assim, acaba sendo uma situação um pouco complicada até Não, de e fica comprometimento. pesado pra Sim, gente, com porque eu acho que certeza. todas nós aqui, nós somos pessoas que a gente batalha muito e a gente sabe o quanto a gente rala e o quanto é difícil pra gente, né? A gente não começou, nenhuma de nós começou a marca porque, tem um dinheiro, vou fazer. A gente quis fazer por sonhos diferentes, mas é muito difícil quando você tá começando, quando você não tem o dinheiro necessário pra investir. E, gente, vamos comentar que é muito dinheiro. É muito dinheiro. É Mas muito dinheiro. As pessoas não É fazem muito. ideia. Eu tenho certeza que não fazem. Se você tiver que pagar todo mundo de maneira justa, é muito. A conta não E aí, fecha. voltando nessa coisa, eu também acho que soube não pagar, eu não acho que isso é uma... Eu acho que o que você pode, por exemplo, você tem pouco dinheiro e você fala com a pessoa, olha, eu tenho X. Isso é confortável. possível. Isso É uma coisa- possível, isso é é. confortável pra você. Eu acho que isso é uma coisa bacana. Sabe? A partir do momento que a pessoa topa e fala, olha, é confortável pra mim, tá ok. Agora, não pagar nada. Eu, por exemplo, no meu caso, que trabalho com equipe quase 100% negra, assim, essa possibilidade é remota. Não tem como. Até pra pessoa chegar até mim, eu preciso. Nem que seja pagar o deslocamento e a comida. é, É o que com você certeza. pode pagar Exato. também. Então, assim, é muito importante criar essa relação porque as pessoas também, elas têm uma ideia, às vezes, de quando vê a marca, tá na São Paulo Fashion Week, tem 7 anos, não sei o que, ela já tem dinheiro e não quer pagar. Essa coisa de desfile isso aí, também dá uma... realmente é uma ilusão, é um mundo utópico, eu não sei. Tipo, eu sempre falo assim, gente, é uma maluquice sem tamanho, sabe? É uma utopia, uma maluquice, né? Wonderland. Então, assim, isso não quer dizer nada, sabe? Até porque são marcas que, mesmo estando numa semana de moda importante, elas ainda estão no começo. A E às sua vezes tá a maioria das engatinhando, marcas tá no que tá braço. nessa semana A são as nossa que não tem dinheiro. é uma jovenzinha, é uma criança de 7 anos que tá andando. A minha é uma criança de 7 anos que tá andando, sabe? Tá indo pra escola. Então, assim, são marcas crianças ainda. Então, assim, como eu vou ter esse dinheiro que você acha que eu tenho? Como? Me explica. Gente, Sabe? eu fiz 6 meses de terapia pra conseguir abrir essa loja. Porque eu falei, eu vou abrir essa loja e as pessoas vão achar que eu sou milionária. Eu vou abrir essa loja e todo mundo vai achar que a gente tem 20 mil pra dar no sei lá o que de um shooting. Isso quando você tá crescendo é muito complicado. Porque você tá crescendo, você tá fazendo investimentos, você tá apertando aqui, fazendo ali. Mas aí todo mundo acha que realmente tem muito dinheiro pra fazer tudo. Eu tô apertando aqui, fechando ali pra conseguir fazer esse investimento aqui, pra conseguir fazer aquilo ali. E pra conseguir crescer e assim, ganhar dinheiro eventualmente, né? Exatamente.
E essa questão, o que eu acho mais justo é assim, não existe trabalho caro e barato. Cada um sabe o valor do trabalho que tem. Existe o quanto eu posso pagar. Exato. Eu posso pagar isso daqui, funciona pra você, não funciona pra mim. É isso, eu acho que é o você sobre falou. conversar e É, uma assim, coisa sobre ser combinar, né? confortável pros dois, ok. Por exemplo, eu não gosto de botar preço no trabalho dos Nossa, outros. eu odeio Eu acho isso. assim, eu Eu acho pergunto, horrível. a pessoa fala, é X, eu falo, esse X eu não posso. Eu tenho isso, Né? funciona pra você. Exatamente. Não, É nem, isso. na verdade, nem pro, eu falo, olha, a pessoa deixa aberta. Normalmente quem quer fala assim, olha, é isso. Mas, tô Ângela, aberta eu tô pra- aberta a conversar. Aí a gente conversa. Quando a pessoa fala é X e mais nada, acabou. Eu também não você acho. não tem como se ela, negociar o valor do exato. trabalho Se da ela não dá pessoa. abertura, não É tem muito como. chato, é. Então, mas eu acho que quando não existe isso, não existe trabalho caro. Existe o confortável, sabe? Que tem gente que ama a marca e que realmente vai entender e vai falar assim: olha, não, eu faço por esse valor, pra mim é super importante, ok, sabe? Bem, a gente falou agora dos perrengues, das dificuldades e compartilhamos um pouco disso. Mas no final das contas, a gente continua empreendendo, continua fazendo o que a gente ama. Por quê, né? O que motiva, o que realiza a gente, embora tenha todas essas dificuldades, o que faz a gente continuar amando o que a gente faz. É bando de louca. Um bando de maluca, é. Mas eu acho que é bom, né, ter o reconhecimento do trabalho, porque, tipo, é muito trampo, sabe? É tipo, a gente batalha muito pra fazer as coisas e, assim, sendo pequena ou grande marca, é, tipo assim, muito trabalho. Então, tipo, ter o reconhecimento do trabalho é chique. É. Ponto. Sabe? dá- Acho que é por isso que eu me mantenho fazendo, porque faz sentido. Pra mim faz você sentido. sabe que é muito válido, né? Tipo, porque é tão verdadeiro aquilo que você faz, é tão luta e é tão difícil, que qualquer reconhecimento que vem, que é desde uma pessoa E é, usar tipo, sua meu roupa até uma trabalho, sabe? matéria, É. eu acho que é isso. Eu acho que, assim, eu fico pensando, várias vezes eu vou pro meu ateliê no caminho pensando, é muito perrengue, mas eu poderia estar passando estresse para outra pessoa, trabalhando para outra pessoa, fazendo alguma coisa horrível que eu não queira fazer, ou posso estar, né? A questão não é nem trabalhar para outra pessoa, porque eu acho que pode ser super prazeroso. Então não acho que seja o ponto. Eu acho que eu poderia estar fazendo uma coisa que eu não gosto, eu já passei por isso. E posso estar indo pro meu ateliê, passar estresse fazendo uma coisa que eu gosto. Então, todo dia eu coloco na minha cabeça que é sobre a trajetória. Assim, não é sobre onde vai dar. E, na verdade, nunca foi pra mim onde vai dar. Tudo onde deu foi... Mas, assim, não é sobre onde vai dar, onde deu, é sobre a trajetória. Eu preciso ter prazer ou então vivenciar aquela trajetória. E eu acho que é sobre isso. Vale a pena todos os dias porque é aquilo que a gente escolheu, aquilo que nos dá prazer, né? Mas, ao mesmo tempo, você falou uma coisa também que eu acho muito significativa e que eu tenho falado muito ultimamente. Que porque as pessoas já me perguntaram em várias entrevistas que eu dei ultimamente, como é ter um reconhecimento tão forte da indústria, como você ter o respeito... Eu gosto da parte de ter o respeito da indústria. Para mim, é muito importante, sim. Não que ela vá me validar. Porque não é ela que vai falar se meu trabalho é bom ou ruim. No final do dia, eu preciso saber se aquele ali tá bom ou se tá ruim. Eu preciso avaliar meu trabalho. Não a indústria, não o jornalista, não o crítico. Sou eu que avalio e falo, olha, Ângela, eu preciso ter esse senso crítico. Preciso me distanciar e avaliar. Mas é importante o respeito, porque eu acho que para você continuar fazendo algo, você espera, assim, um feedback da pessoa que entende daquilo. Mesmo que a sua mãe fale, nossa, você é o maior talento do planeta. A sua mãe, sabe, minha mãe costuma, mas ela não entende de moda profundamente, então não é ela que vai... ok, minha mãe falou. Ok, mãe, eu também gosto quando você fala. mas é importante quando os seus pares, as pessoas que entendem, que estudaram aquilo, acima de tudo, respeitam o seu trabalho. Sabe? Tipo um médico, ele respeita o trabalho do outro médico, que ele é bom. Ele não vai respeitar o trabalho de um médico medíocre. Então, assim, eu acho que na moda é a mesma coisa. Quando as pessoas que estão ali, que estudaram, que sabem todos os meandros da indústria, respeitam o seu trabalho, é muito prazeroso. Nossa, sim, então, com certeza. então é importante. A gente também trabalha para que a gente entenda que o nosso trabalho é potente, relevante, faz sentido e é entendido, sabe? Sim, total. Mesmo que você não tenha milhares de likes, milhares de... Não é sobre isso. Mas eu acho importante também esse reconhecimento. Ele dá um gás, ele mostra que você está no caminho certo. E o resto é jornada mesmo, é curtir a jornada e onde vai dar, acho que não é muito Total. importante. Mas eu acho que é isso também. Eu acho que é sobre
esse desafio constante também da gente saber que a gente tá no mercado difícil, que a gente tá no mercado, repito, especialmente difícil para mulheres, né? E porque ainda, por mais que é muito louco isso, que por mais que o mercado da moda seja quase que um mercado majoritariamente feminino, né, onde as mulheres seja mais feito para mulheres, mas as mulheres têm pouco espaço nisso. Eu acho muito importante falar, como designers, como grandes diretores criativos de grandes marcas, quantos são homens, quantos são mulheres. Então, Donas de grandes grupos. Exato. Acho que nessa mesa aqui é muito importante a gente ressaltar isso, que a gente tem essa dupla coragem, né? Por sermos 4 mulheres e, tipo, empreendendo sozinhas, né? Por mais que a gente tenha ajuda de homens e que participem com a gente e tal, mas essencialmente somos nós, né? Esse espírito. E eu acho que isso me dá muito orgulho. Tipo, é isso que a Angela tava falando, de sentar com outras mulheres que eu admiro tanto, que estão batalhando, passando pelas mesmas coisas que eu, de formas diferentes. E ter essa troca de quanto a gente se admira. E isso é muito bom de nós, da nossa geração. A gente não se vê como concorrentes, né? Sim, total. A gente, tipo, nossa, eu vejo uma matéria da Ana, eu fico feliz de ver uma matéria da TT, eu falo da Angela pra todo mundo. Tipo, eu acho que, assim, é tão bonito esse trabalho da gente se admirar e se fortalecer, né? E, tipo, é o que a Angela falou, querendo ou não, a gente entende do nosso mercado, a gente entende de produto. E se a gente se admira, se a gente se ajuda, é porque a gente sabe que tudo que a gente tem aqui, de nós 4, é verdade, né? A Ana tem o universo dela, a TT tem o universo dela, a Angela tem o universo dela, eu tenho o meu. E por mais que eles se cruzem em certos momentos, eles são muito únicos e muito especiais. E eu acho que isso, cara, eu olho pra vocês, assim, me dá vontade, tipo, de continuar, assim, falar, cara, Sim, a gente total, tem que se unir super isso, mesmo, super. sabe? A gente, nossa, que foda que a gente tá aqui juntas, cada uma com uma história diferente, cada uma contou, assim, desafios totalmente diferentes, mas a gente tá aqui juntas, batalhando cada uma pelo seu espaço e torcendo uma pela outra, sabe? Isso que é o mais lindo, e eu acho que isso é muito único, é um momento muito único no mercado, assim, sabe? Que tá acontecendo. E eu espero pelos escambos de roupa aqui depois do podcast. E eu acho que existe uma questão de precedente também. Tipo, por exemplo, nunca nenhum recorde foi batido. A partir do momento que alguém bate, todo mundo começa a bater. Eu acho que entre a gente acontece muito isso. Cara, a pessoa tal conseguiu fazer isso. E ela é meio parecida. Então, a gente também vai conseguir fazer isso. É um então, incentivo, né? É um incentivo. Tipo, nossa, sei lá, McDonald's e Burger King são concorrentes. Cara, mas um incentiva o outro ali. A concorrência saudável, ela é importante. Ela é importante. Concordo. Eu falo o tempo todo, quando você vai para um evento e o evento tem um nível muito bom de todos, por exemplo, eu quando vou desfilar, eu quero que todos à minha volta sabem isso. Eu falo, eu espero que todo mundo vá muito bem, porque todo mundo dedicou suor, tempo de falta de passar com a família, com os amigos, noites mal dormidas, viradas. Então é importante que todos nós, que a gente vá muito bem, né? Porque a gente eleva o nível do todo e o evento fica poderoso. E é importante porque todo mundo é o sonho de todo mundo. Sim. Então, assim, é importante que todo mundo vá bem. Então, acho que isso é uma coisa muito importante mesmo. E acho que é uma coisa que tá acontecendo agora, sabe? Das pessoas torcerem para que todo mundo realmente vá bem, que tenha essa troca, sabe? Acho que é importante. E essa coisa do ela conseguiu, putz, ela conseguiu. Não, ela conseguiu, putz, talvez eu consiga também. Que será que ela fez? Vamos trocar. Eu e a Ana lembro que a gente trocava ideia. A gente essa semana passada a gente falou. Tipo, será que esse lugar é bom da gente ir e tal? E isso é bom, tipo, cara, tem essa experiência, vai, não vai. Porque é isso, a gente... É uma concorrência saudável. Imagina se existisse a nossa marca no mundo, gente, coisa chata. A gente não teria estímulo nenhum. É muito legal isso de, tipo, eu tenho clientes, um monte de clientes que usa as roupas da Ana e falo, poxa, que legal, ela misturou uma calça minha com uma roupa da Ana, tipo, que legal que são mulheres, são pessoas lutando, são pessoas, tipo, muito mais felizes eu fico do que quando é com uma marca que não tem nada a ver comigo, tipo, uma Zara da vida, com todo respeito, mas não sem respeito mesmo, mas, tipo, é isso, tipo, é essa coisa da gente ver que a gente tá criando um espaço, da gente se incentivar a criar novos espaços, a expandir novos horizontes, né? Porque é tão difícil, gente. Só quem trabalha sabe o quanto é difícil, né? Então, acho que é muito importante isso, essa força conjunta aí. Sim. E eu acho que a gente tem esse pensamento da moda nacional, né? Tipo, a gente tá fazendo isso pela moda nacional. Tipo, óbvio, a Luffy é a força motriz que eu tenho, que eu trabalho diretamente. A Rafa tem a Neriage, a Angela Brito, Teté. Mas, assim, todo mundo tem que estar trabalhando também pensando na moda nacional, na moda como um todo. Total. Né? Qual é o nosso papel dentro da moda nacional, né? Então, acho que é muito importante a gente compartilhar esses conhecimentos pra realmente uma tá ali ajudando a outra, entendeu? Tipo, esses dias eu mandei pra Rafa. Rafa, bacana, você tem costureira interna. Como é que foi esse feedback pra você? Funcionou, não funcionou?
não, porque, tipo, aqui a gente ainda não tem, aí a gente tá com medo de arriscar, porque é mais gente na folha de pagamento, como é que isso funciona? Pô, a gente tá aqui pra compartilhar essas vivências. Com certeza. E eu com acho certeza. que, eu não sei, né, em outras gerações se isso acontecia, mas eu acho que a gente compartilhando e se fortalecendo aqui, é a gente que a gente tem, gente. Exato, Ninguém vai exato. chegar, As coisas não vai mudaram, as chegar coisas um mudaram. mago e falar, olha, é total. assim que se faz. Este vem é um cá. fornecedor muito bom que vai atender a sua marca. Apareceu na sua porta. Então, tudo, porque a gente trabalha no mesmo mercado, em totalmente criações diferentes, mas a gente enfrenta desafios muito parecidos, né? E quando compartilhados, e é isso que a Ana falou, não vai aparecer ninguém com essas respostas. A gente tem que descobrir e se ajudar nessas respostas, né? E, pô, às vezes cansa bater cabeça sozinha, sabe? Nossa, cara. sim. Nossa. É muito solitário. Cansa, meu Deus. Nossa, na época da pandemia, que eu senti que houve uma aproximação dos estilistas e tudo mais, eu fiquei muito feliz, cara, porque eu tava trabalhando totalmente sozinha, né, na pandemia, eu tava quase pra fechar minha marca, e eu lembro que eu compartilhava com outros estilistas e tal. Daí as pessoas falam, nossa, cara, eu também tô fodida, o que a gente vai fazer? Vamos tal. Sabe, daí esse sentimento de coletividade, apesar de sermos marcas individuais, isso, cara, isso pra mim é o maior estímulo de todos, assim. Sim. É muito importante, assim. Você vê outra pessoa dando certo. Quando eu vejo uma marca quebrando, eu fico mal. Eu fico tipo, cara, por Arrasada. quê? Sim, Tipo, o que é essa marca muito fez de difícil. errado? Por que isso tá acontecendo? É menos uma no mercado, sabe? E quando você vê uma marca nascendo, você fala, poxa, que legal. É mais fortalecimento, é mais... Que na e verdade é isso, é uma concorrência saudável é sempre inversão, bom. né, do que tinha antes na indústria. Antes você tinha pouca individualidade, as marcas eram muito parecidas, né? Mas aí vivia-se pouca individualidade, porque as marcas eram parecidas, coisa que é o contrário. Hoje em dia as marcas têm DNAs muito diversas, muito diferentes, né? Mas são mais unidas, vivem mais no coletivo, Total. né? Verdade. Principalmente as pequenas, antigamente né? não. As pequenas se aproximam mais. Exatamente. Antigamente a gente era o sabe o nosso contrário. Elas não terreno. tinham nenhuma coletividade, sabe? As marcas completamente reclusas e quase fechadas sobre elas mesmas para não vazar nada. Era Sim. quase E, no entanto, individualmente eram muito parecidas. Quando você ia ver, você não conseguia, mal conseguia Aí não passa distinguir. fornecedor, sendo que assim, o design é exatamente. outro, Então, eu sabe? acho que a Tipo gente assim. meio que Total. dentro da indústria tá invertendo isso. Isso é uma coisa muito legal, sabe? De valores. Eu abri um curso agora, meu pessoal, de criação de coleção. E daí teve uma aluna, né, que também é nossa cliente, que acabou vindo e falando assim, nossa, eu achei muito incrível você compartilhar o seu segredo. Aí eu falei, Que segredo, More? mas a intenção é essa, não existe... A poção mágica. Não, e é segredo. gerando trabalho também, né? Tipo assim, pros seus fornecedores, gerando mais trabalho pros seus fornecedores Exato. também, sabe? Essa Porque é coisa uma de compartilhar cadeia. É uma fornecedor, cadeia. por exemplo, é o seu fornecedor se fortalecendo, que Exato. você compartilha. Exato. E você compartilha. A sua forma de criar, nunca. A gente pode dar receita, gente. Mas não existe forma um de criar. segredo que a gente. Existe, não Exato. Não, e a gente existe. não vai criar igual. Não. Jamais. Somos Se a gente indivíduos. seguir o mesmo Não A molde, vai gente dar vai igual. criar não vai dar, diferente. não vai dar. Então isso não tem como. E muito pelo contrário, porque o curso, né, que é o que eu acredito, a gente fala do processo criativo como forma de arte-terapia. Então, se você... A primeira aula é autoconhecimento. Então, eu tô fazendo aquela pessoa se conhecer pra ela criar algo único. Muito pelo contrário, justamente pra ela não precisar copiar. Exato. É pra ela criar algo único que faça sentido pra ela, fortalecer a moda nacional, de ter mais marcas únicas, que tenham identidade. Poxa, a gente tem orgulho. Exato, Na exato. premissa da Lufa tá ter orgulho da moda nacional. Eu não vou ter orgulho da moda nacional fazendo moda E nacional quanto sozinha. mais você vai educar o consumidor. Sim. Também vai ter um consumo sustentável, sabe? Um consumo consciente. Isso é muito importante. Quanto mais pessoas se educarem, elas vão comprar melhor também, sabe? Então, acho que as pessoas, na verdade, confundem isso. Eu acho que quando você passa alguma coisa uma para outra, você vai perder alguma coisa. Você não perde nada. Né? Você não perde. Você compartilha, você acrescenta para você, compartilha com alguém, fortalece fornecedores, sabe? Empregados, seja lá o que for. Fortalece toda a sua cadeia, né? Sim. E você continua sendo único, porque você... Exato. Nunca vamos criar iguais. Se não existe esse perigo. copiar é elogio, né? Exatamente. Poxa, Eu sempre falo... Virou ref, virou babado. Não, eu falo, se copiar, na próxima temporada eu vou fazer diferente. Então Exato, vai vir você sempre... nunca vai fazer Vai vir igual, sempre faça o que eu já copiando fiz, atrás. né? Então, E quem vai copiar não é uma vai ser preocupação. uma marca do atacado que vende... que não é a exatamente. marca. Ela tá, tipo, fazendo um monte de produto que tá vendendo aí, ela tá fazendo, e é isso. Que acontece muito com Ai, gente. nossa, mas eu já passei... Mas não é a marca pequena eu que posso você contar ajudou, um caos entendeu? que eu já passei? Eu tava fazendo uma feira e aí veio umas mulheres pegando muita roupa de todas as araras. E aí passaram na minha arara, aí olharam, aí levaram todas as roupas.
pro provador, aí alguém falou assim, você vende em tal lugar de São Paulo, e aí pegam as marcas que é pra ir copiar. E aí, daqui a pouco, ela veio, aí a outra chamou assim, foi na minha área de novo, mas olha isso aqui, é legal. Aí a mulher falou assim, não, isso aí não dá pra copiar, deixa. Gente, Nossa, Aí eu e o meu assistente, A cara de pau existe. eu e o Kelvin, nossa, nem pra confiar, servimos. Tá vendo, Angel? Ela não quis, falou que não dá. Que dá Falou trabalho. que não dá. Isso não dá pra ela, não dá pra copiar. Acho que ela deve ter visto um monte de camadas, ela falou, tô fora. Aí quando vem a cópia, vem uma cópia simplificada. Nossa, daí vai vir a expectativa e realidade, né? Coitada. Exatamente. Já passei por isso. E se vocês pudessem dar um conselho pra quem tá começando agora, ou a você de quando tava começando, qual seria esse conselho hoje? Eu acho que é isso, assim, entender a sua identidade. Porque eu acho que isso é o começo, assim, você se entender. Porque muita coisa já foi feita. Então, pra você criar uma coisa nova, é muito difícil. Então, tem que ter a identidade pra aparecer uma coisa nova, sabe? Então, focar nisso. Qual é a sua identidade? Estudar muito, pesquisar muito. Entender qual é o seu universo. Pra daí começar. Eu sempre dou o conselho de estudar muito. Né? E toda vez eu sempre massacro isso em toda entrevista, todo podcast, toda live que eu falo. A gente tem uma geração que é uma geração de Instagram. Ela vai olhando uma coisa que milhões estão olhando. Eu tô sempre sinalizando alguém do meu lado assim, por que você tá olhando isso? Você sabe que mais milhão tá olhando, não sabe? Ok, tá bom. Só pra gente saber se você tá situado. Porque aquilo ali não é estudo. Aquilo ali, sabe? Você tá ali, você precisa estudar. Você precisa... Porque a maioria acha que tá inventando a roda. Ninguém tá inventando a roda. Já foi inventada. Então, assim, se você estuda, se você conhece a história da moda, você vai saber exatamente o que é seu e o que não é. Então, assim, realmente, você precisa ter o DNA, você precisa estudar muito, porque não acho nem que é sobre tanto mais sobre criar no sentido Novidades. de inventar. É sobre você dar o seu olhar, né, a sua visão para aquilo. Então, você precisa estudar, porque a maioria das vezes, às vezes eu tô em cursos ou em palestras ou em workshop, a pessoa acha que tá inventando alguma coisa, e aí eu tenho uma amiga que fala, ela fala, quando você começa, porque isso aí fulano fez em 1961, né? Aí você, aí a Ana fala assim, morro quando a Anja começa, porque você precisa saber que aquilo ali já foi feito. Se você estudar, você vai saber. Se você não estudar, você sempre vai achar que você tá inventando alguma coisa e você não sabe o que é seu. E pra algo ser seu, você precisa testar muito. De primeira, aquilo que você tira de primeira, você viu em algum lugar. Segunda, também. Na terceira, também, a partir da quarta, eu posso começar a conversar com você. Talvez, a partir da quarta, a gente já comece... gente. Com criação eu sou, porque eu acho que eu acho que é muito sério, né? Eu acho que senão a gente banaliza as áreas. Eu acho que eu não posso ir pra culinária e eu até sei cozinhar, mas Deus me livre, sabe? Eu cozinho o básico, sabe? Fazer ali o arroz, nem feijão não sei fazer. Arroz e coisas que eu gosto. Também sei. Eu gosto de fazer coisas que eu gosto. Eu faço um bom bacalhau, cachupa eu não faço, não. Aqui meio tipo cabelo, mas eu gosto. Mas não sei fazer. Podcast vai ser um almoço da Ângela. Ângela Brito. Então, você tá entendendo? Agora imagina eu resolvi abrir um restaurante. Eu não consigo entender como é que funciona isso. Se, tipo assim, pra mim, sem brincadeira, manjericão e outra coisa, eu não sei qual o gosto que vai dar diferente. Eu não sei. Eu queimo miojo. Eu gosto, mas eu não sei por que eu vou botar alecrim ou manjericão. Eu juro que eu não sei. Se vocês sabem, eu acho ótimo. Acho ótimo quem sabe. Então, assim, como eu não sei misturar ingredientes e vou inventar de abrir um restaurante. Então, assim, eu acho fundamental que você se leve com seriedade. Você, no mínimo, é que você saiba construir uma roupa, você conheça a história da moda, você conheça a história da arte, você conheça de cinema um pouco, você conheça de coisas que realmente são todas as artes de criar, elas são gavetinhas que você vai acessando para você criar. Então, criar porque eu vi uma roupa ali, talvez se eu mudar um botão aqui ou um negócio aqui, realmente eu não consigo alcançar. Eu tô tentando evoluir para alcançar, mas confesso que eu ainda não consigo alcançar, assim, eu concordo muito com a Ângela, assim, com a TT, porque eu acho que é uma soma de várias coisas, né? Eu acho que o maior conselho que você pode dar para quem tá entrando nesse mercado é
É isso que também a Ana fala muito, é se conhecer, é saber o que você gosta. Primeiro, entender a sua identidade, o que você... Entender mesmo dentro da identidade de outros estilistas, quem você gosta, quem você não gosta, quem já fez... Porque isso ninguém vai criar a roda já foi criada. A roda que você vai criar é uma soma do que você acredita e como você vai transmitir isso. E as pessoas até falam muito sobre tema, né, na moda. Ai, qual tema, qual inspiração? Cara, acho tão banal, foda-se o tema. Eu ainda vou fazer uma coleção que o tema vai ser, essa coleção é sobre nada. Porque é tipo assim, porque assim, é tão. A gente pode falar, todos nós podemos fazer a coleção sobre esse ar-condicionado. E cada uma vai fazer sobre um jeito diferente. Porque na verdade não é sobre ar-condicionado, é sobre como você vê o ar-condicionado, sobre o que você viveu na sua vida, o que você está vendo, como você está vivendo aquele ar-condicionado. Isso quando você é criador, né? Porque quando a gente cria, seja o que for, seja um microfone, ou seja uma água, ninguém cria água, mas seja qualquer coisa que você esteja criando, você está falando sobre você. Então nunca vai ser igual a nenhuma outra pessoa. Você pode fazer a mesma gola que eu faço, que todo mundo faz, mas é o seu jeito de fazer aquela gola, é o seu jeito de... Então, acho que quando você se conhece, e até um conselho que eu dava para todo mundo que me perguntava quando eu falava em palestra, em entrevista, o que você diria? Eu falava, saindo da faculdade, né? Por que eu me destaquei na faculdade e tal? Eu falei, olha, você pode errar feio, mas quando você erra muito feio. Mas assim, faz uma cagada gigantesca, porque você vai aprender com essa cagada. Ou então, faz o seu melhor e fala, eu assino embaixo disso que eu fiz. Mas não faz uma coisa medíocre. Não faz uma coisa tipo assim, não sei. Não, erra feio, porque é muito importante. Eu já errei feio bilhões de vezes. Ou então acerta... que não pode ser o acerto para todo mundo, mas acerta com aquela vontade de falar, isso é o que eu quis fazer, isso é o que eu represento. Mesmo que você tenha dúvidas, porque a gente sempre cria com dúvidas. O dia que a gente tiver certeza de tudo, a gente parou de criar. Mas eu acho que é isso, é sempre estar nos extremos. Errar e falar, errei, vou refazer. Ou então falar, vou colocar isso na passarela, vou colocar isso na minha loja, porque eu acredito nisso. Tá errado, deu. Então, é ter essa coragem pra errar e pra acertar, mas nunca ficar no meio termo, sabe? Acho que esse meio termo morno é onde deixa as pessoas Mas eu acho que existe uma outra vertente também pra ver essa questão do tema. Porque tema, hoje em dia, ela nada mais é que a sua narrativa. Sim. Né? Que são narrativas pessoais, né? Que antigamente era tema. Você tem a sua narrativa. Eu acho que partir da narrativa... Eu acho que quando você não parte da narrativa, você encaixa a coleção numa narrativa. Ou você parte da... Exatamente. A gente pode ter uma redação chamada A Vaca. Eu falo sempre esse exemplo da vaca. Se eu falo assim, faz uma redação chamada A Vaca. E você pegar o caderno e começar a escrever, eu vou cair aqui dura. Porque... Oi? Você já pensou sobre a vaca? Porque cada uma de nós vai... O que eu acho da vaca, né? O que a vaca é pra mim? O que eu gosto da vaca? Quais as características que me impressionam? O que tem a ver comigo? O que me lembra quando eu penso numa vaca? São N maneiras de interpretar a vaca. Realmente, a gente vai interpretar de maneiras diferentes. Isso mesmo que a gente fale o mesmo tema. Então, esse tema, ele se torna narrativas pessoais, de como a gente interpreta aquilo. Mas, hoje em dia, também a gente passa por uma fase onde não existem narrativas e as coleções são encaixadas dentro de uma narrativa. Exatamente. Depois de prontas. Então, por isso que eu ainda acho que é importante, sabe, ter um tema. Para mim é importante ter. Porque a maneira como eu sei que o meu processo, ele veio realmente da pesquisa. De onde eu parti, eu parto de uma... Mas você não acha que tá dentro agora já do universo da sua marca, por exemplo? Porque você já tem o universo da sua marca. E não é necessariamente um tema. Não, mas as modelagens, elas, por exemplo, eu só agrego... o contexto é importante, mas na verdade a sua forma de ver o contexto. Nós todos podemos fazer uma coleção sobre o mesmo tema, que é importante ter um guia, até imagético mais pra guiar, exatamente isso. Mas nós 4 podemos fazer o mesmo tema, a gente não vai ter nada a ver. É isso que é importante dizer sobre a criação. Exatamente. Mas quando você vai, mas você acha que não dá? Mas você só agrega novas modelagens, novas construções por causa do tema. Eu, pelo menos, acredito. Se você não tiver, você não agrega novas construções. Porque aquilo aí te desafia a entender. Pelo menos pra mim, eu preciso saber assim, como isso se vê na construção da minha roupa. Eu preciso que aquilo ali esteja naquela construção na hora que eu vou criar aquela coleção. E eu sei que e as maneiras de criar, elas não têm que ser similares. Elas são muito diferentes. Mas eu, por exemplo, de uma coleção para outra, a modelagem, eu só agrego novas porque eu tenho um guia, esse guia. E aí eu preciso levar ela lá pra dentro. Eu fico lá, noites, sabe, tentando entender aquela modelagem, porque eu preciso ver ali, eu preciso. Não que ninguém se importe. Mas é verdade, eu preciso, é porque no final eu vejo que, na verdade, poderia ser só uma roupa bonita. Eu tenho um jornalista que já falou isso. Olha, tudo tão complexo que ainda bem que é bonito.
Porque as pessoas não estão muito se importando. Ele falou isso na minha cara. Então, no final, eu acho que... Mas é isso, é porque é o processo, é a maneira de criar, acho que de cada um, né? Mas, bem, então, muito obrigada pelo depoimento de Ai, vocês. obrigado. Acho que a gente tem que marcar mais. Mais Mais toques. conversa, Eu mais amei, toques. amei Com demais, certeza. assim. É isso aí. Amei, Aninha. E eu queria que cada uma de vocês pudesse falar onde que quem tá assistindo agora pode seguir e continuar acompanhando o trabalho de vocês. Vai, Tê. O meu é @TeodoroShima. E eu vendo na Pinga algumas peças, um dropzinho. Sempre tem um dropzinho na Pinga. O meu é teu site, www.angelabritobrand.com. Você pode comprar pelo site e pode seguir a gente no Instagram, @AngelaBritoBrand. Acho que é por aí. Ou no ateliê também, no Rio de Janeiro. Meu ateliê fica no Rio de Janeiro. Que eu quero conhecer. É maravilhoso. Perto do Museu da Manhã, ali perto dos museus. Maravilhoso. Tudo. Na Rua da Quitanda, 185, 702. Os cariocas aí de pronto. Cariocas, por favor, apareçam para comprar. Mentira, para ver também. Pra depositar dinheiro no meu Pix. Não precisa levar a bolsa Chanel. Eu já deixei meu Pix aqui, então fica. Quem quiser Gente, eu não tenho depositar nada alguma contra a ajuda Chanel, não. aqui Eu para as amo, próximas tá? coleções, Eu falei meu Pix tantas era vezes. verdadeiro. Mas quem quiser. A Neriage é Neriage underline, Neriage com G. E a gente hoje vende no nosso site, na nossa loja, que é na Mateus Grow, 618, em Pinheiros. Onde tem ali um clube de marcas novas também, que é bem legal. E acho que é isso. Maravilhosas. Muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Obrigada, Ah, Ana. É, Muito adoramos. obrigado. Obrigada pelo convite. Imagina. Amei, gente, muito chique, gente, essa sediadora, essa Pedra Bial. Gente, maravilhosa. Amei, garota. Amei mesmo. A gente é muito Precisamos feminino. fazer mais vezes. Ai, Isso dá uma esse força clã gigante. aqui querendo...